Padilha! Boa noite, tudo Fábio. bem? Tudo bem. Chuvinha de novo, né? Sexta-feira, eu não sei se é você que está combinando com São Pedro. Toda sexta-feira eu dou uma ligadinha para São Pedro antes, vamos cair uma chuva. Também o calor tá forte, né, Fábio? Tá forte, né? Tem uma chuvinha assim Pois de vez em quando, é bom também para amenizar um pouco o eu calor. gosto da chuva. Eu acho que para nós também aqui, principalmente em São Paulo, passamos já há um tempo atrás aquela secura danada, né? É verdade. Os problemas todos que tivemos com relação à água, né? São Pedro sempre é bem-vindo. Pois é. Padilha, olha, tem tanta... O pessoal já sabe que você vem aqui na sexta-feira, então já entupiu aqui as nossas redes sociais de perguntas. Isso é muito bom. Você quiser participar também, olha, gente, está aqui o nosso WhatsApp, 11 São Paulo, 950336870. Pode fazer sua pergunta que nós fazemos aqui ao Padilha. Eu queria começar com uma pergunta que eu separei aqui. Olha só de onde veio, hein? Rio Grande do Norte, é o Vando, a cidade é Caicó. Olha que bacana. Boa noite, Fábio e Padilha. Olha, eu tive pneumonia e eu tenho muito medo de ter novamente. Quais são as dicas para prevenir a pneumonia? Ô, Vando, boa pergunta. Um grande abraço pessoal de Caicó, Rio Grande do Norte inteiro. A primeira coisa importante para evitar um risco de pneumonia, né, que é quando uma bactéria entra lá dentro do seu pulmão e causa uma infecção, é você não ter nada que destrua as defesas do pulmão. A coisa mais comum para destruir a defesa do pulmão é o hábito do cigarro. Então, uma pessoa que teve pneumonia tem mais do que motivos para interromper de vez o hábito do cigarro, o vício do tabagismo, né? Tá. Pessoas que têm doenças que obstruem o pulmão também, como por exemplo as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, o pessoal chama de bronquites crônicas, também tem que estar mais atento em relação ao risco de pneumonia. Quem tem asma também tem que estar mais atento em relação a isso. Além dos cuidados, né, de você não passar situações que você pode reduzir a defesa do corpo, né, uma preocupação que pode ter, uma orientação que pode ter, dependendo da sua faixa etária, está sempre imunizado. Hoje a gente tem vacinas que protegem as pessoas em relação às bactérias mais comuns da pneumonia. Do adulto, jovem, do idoso, a mais comum é o pneumococos. Então, você tem vacina para prevenir a pessoa de não ter pneumonia por pneumococos. Então, sobretudo pessoas idosas, que têm defesa do corpo reduzida, que fazem uso de alguma coisa que pode agredir o pulmão, que têm doenças pulmonares obstrutivas crônicas, tem que estar vacinado sempre contra o pneumococos. E, no caso das crianças, além do pneumococos, a vacina contra o hemófilos pode ter um papel importante também em reduzir o risco de pneumonias de repetição. Essas vacinas estão disponíveis? Estão na rede pública, são vacinas que são disponíveis, né? E quando chegar no período do inverno, também está vacinado contra a vacina da gripe, né? Que todo ano muda a composição dessa vacina, também pode reduzir o risco de uma gripe mais grave e, às vezes, uma gripe mais grave, a pessoa acaba desenvolvendo uma pneumonia também associada a ela. Tá. Olha, a Vilma de Adustina, lá na Bahia, pergunta o seguinte: Padilha, eu precisava tomar o reforço da vacina contra o tétano, isso em setembro de 2015, mas ela só tomou agora, em fevereiro de 2017. Essa vacina protege da mesma maneira ou perde a eficácia? Protege, viu, Vilma? Ainda bem que você tomou o reforço. Esse é um tipo de vacinação que muitas vezes as pessoas esquecem, né? O pessoal pensa que tétano, só criança pode pegar tétano. Eu na minha formação de infectologista aqui no HC, a gente tem uma UTI do Hospital das Clínicas que a gente chamava de UTI do tétano, porque era uma UTI preparada para receber pessoas de tétano, né? E as pessoas que vinham eram pessoas idosas, que é isso, a pessoa até tomou a vacina quando era criança, mas depois, quando o idoso não continuou tomando reforço, aí você pode ter um acidente, às vezes até um foco do tétano, um foco dentário. Então é muito importante tomar o reforço. Ainda bem que você tomou, você está protegida e agora de tempos em tempos, né, se preocupe em garantir o reforço da vacina do tétano. Olha só, agora a pergunta vem de Guarapari, lá no Espírito Santo. Um beijo para vocês. O Brasil inteiro ligado aqui na Rede Vida. Boa noite, Fábio. Meu nome é Isabel. Eu gostaria de saber se é perigoso a minha mãe, que tem 72 anos de idade, tomar a vacina de febre amarela. Ela tomou já essa vacina em 2001?
parabéns pelo programa. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência, viu? Isabel, realmente, a partir dos 60 anos de idade, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é sempre você avaliar entre o risco e benefício. Por quê? Vocês lembram, a gente já conversou sobre isso aqui no programa. A vacina contra a febre amarela é uma vacina de um vírus que está vivo. Ele é um vírus que está enfraquecido, atenuado, a gente chama, mas ele está lá. Então, uma pessoa que tem redução de defesa do corpo, algum grau de imunossupressão, os idosos têm isso, sempre avaliar o risco e benefício. Ou seja, a febre amarela que nós estamos tendo é uma febre amarela silvestre. Então, a pessoa está com risco de ter contato na área silvestre. O Espírito Santo é uma região onde todo mundo está se vacinando porque tivemos muitos casos de febre amarela. Sempre avaliar qual que é o grau de exposição dessa pessoa. Se ela tiver alguma outra doença associada, eu optaria por, nesse momento, ela não se expor, né, ficar mais em casa, na região urbana, não se expor de forma nenhuma, do que tomar a vacina e correr o risco de ter uma reação à vacina. Você falou que ela tomou a vacina em 2001. Quero repetir isso aqui porque foi uma mudança importante. Durante muitos anos, a pessoa tinha que tomar uma vacina uma vez a cada 10 anos. Reforço para a febre amarela, toda vez a cada 10 anos tinha que tomar essa vacina. Eu, por exemplo, como fui para a região amazônica muito cedo, então, de 10 em 10 anos, eu tenho 44 anos hoje, eu devo ter tomado umas 5, 6 vezes a vacina da febre amarela. Essa regra mudou, a orientação ficou muito claro de 2013 para cá, que se você tomou o reforço uma vez, já é o suficiente. Então, se ela tomou 2 vezes na vida a vacina da febre amarela, ela já está protegida, já está imunizada, né? Então, se ela tomou só essa vez em 2001, caberia ter um reforço, mas se ela já tomou mais de uma vez, ela já está absolutamente protegida. Então, me senti jovem agora, hein? Você falou que tem 44? 44. É de 72? Eu também. Olha aí. Beleza, viu? Fica aqui que tem mais perguntas para você. Eu separei uma questão aqui, Padilha, de uma telespectadora nossa, a Francinete da Paraíba, que ela faz uma questão muito interessante sobre a bronquite, que a gente há muito tempo que não ouvia falar sobre esse assunto que atinge muitas pessoas. Ela diz o seguinte: há 6 anos eu tive bronquite e até hoje não me recuperei totalmente. E, aliás, eu vi que isso também é frequente, né? Qualquer coisa eu já fico cansado, eu preciso tomar muito antialérgico. Isso é normal, Padilha? É normal, a bronquite é um quadro bastante frequente, é uma coisa relativamente comum, né? O que é a bronquite? A pessoa tem uma doença que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou seja, ela tem um processo inflamatório dentro do pulmão, que faz com que o seu pulmão tenha obstruções com dificuldade de fazer a troca do ar, né? Isso tem um impacto importante na capacidade pulmonar e isso, com o tempo, se a pessoa não controla bem isso, pode ter impacto, inclusive cardíaco, no coração, porque joga uma sobrecarga contra o coração. E a coisa mais comum da bronquite, a pessoa que tem bronquite crônica, tem essa doença pulmonar obstrutiva crônica, é exatamente ela ter infecções de repetição, isso piorar muito, né? Então, é um quadro relativamente comum. Em geral, é um quadro que você tem que cuidar combinando um tipo de remédio que reduz a inflamação, que em geral são remédios na base de corticoide, e um medicamento que ajuda a dilatar o pulmão para reduzir essa obstrução crônica. Então, em geral, você combina, sobretudo quando são quadros mais arrastados como o dela, você necessariamente utiliza corticoides, são muito importantes para controlar melhor o quadro. Cada vez mais a gente usa corticoide inalatório, não comprimido, tem menos efeito colateral. E o risco da infecção, né? Então, toda vez que tem uma infecção ou bacteriana, né, uma pneumonia, infecção bacteriana associada, ou uma infecção viral, a pessoa pode ter piora do quadro. Então, também controlar bem a infecção, dependendo do quadro que a pessoa tem, qualquer sinal, inclusive de infecção, já está orientado a usar antibiótico. Então, é um quadro relativamente comum, mas que tem controle, né? E a outra coisa é você tirar aquilo que seja fatores de risco. Fumar é fator de risco, às vezes em casa, né, tem muito pó, isso pode ser fator de risco, as condições onde a pessoa vive, né? Então, você tirar os fatores ambientais que podem complicar essa doença pulmonar obstrutiva crônica.
Muito bem, nós já temos quase 700 perguntas. Olha! Será que a gente responde todas? Vamos ter Olha que- só, vamos ter que fazer isso em fascículos, E né? bem rápido, fascículo. Pode mandar para o Facebook, redes sociais, tudo, a gente vai respondendo ao longo do tempo. Olha, o Wagner, aqui de São Paulo, capital, faz a seguinte questão. Boa noite, Fábio e Padilha. Eu gostaria de saber sobre o tratamento preventivo contra o HIV, PEP. Ele é distribuído gratuitamente pelo SUS. Ele é realmente eficaz? Tem vários estudos que já mostram isso, viu, Wagner? As duas coisas, né? Tanto que a gente chama da profilaxia pós-exposição, né? O que é isso? A pessoa se expôs ao vírus do HIV. Era muito comum, por exemplo, já há bastante tempo, já quase 20 anos, já está bem consolidado quando um profissional de saúde se expõe. Então, o profissional de saúde está no hospital, se pica com agulha, né? Tem um acidente, acaba tendo contato com o vírus do HIV ou quem trabalha em laboratório, né? Já era bem claro, você tomar os medicamentos por um certo período, você conteria o risco da infecção. Depois, com o tempo, a gente foi descobrindo, e está bem consolidado, distribuído hoje, que é a pós-exposição para uma relação sexual mesmo. A pessoa, às vezes, acaba tendo uma relação sexual, o preservativo estourou, ou tem uma relação sexual com uma pessoa que não sabia, acabou sabendo que essa pessoa tem o vírus do HIV, ou foi uma relação indesejada. Tem lei, né? Eu era ministro da Saúde quando a gente aprovou uma lei, inclusive, que distribui gratuitamente. Os profissionais de saúde têm que orientar. Uma pessoa sofreu uma relação sexual por violência sexual, ela tem que receber os medicamentos que podem impedir a transmissão. Ou seja, a pessoa teve uma relação sexual não segura, ela se tomar de imediato a medicação pode impedir que ela venha a ter a transmissão pelo HIV. E com o tempo também os estudos mostraram que mesmo parceiros, né, entre parceiros, o parceiro que não é infectado pelo HIV poder tomar a medicação com profilaxia. Então, estão bem consolidados. Aqui na cidade de São Paulo, inclusive, a gente criou um aplicativo, tem um aplicativo que chama Tá na Mão, é um aplicativo de celular que a pessoa pode abrir e ela vai saber aonde, quais são os serviços que fazem essa profilaxia pós-exposição, quais são os serviços que funcionam 24 horas, as unidades. A pessoa pode procurar o Tá na Mão lá, se estiver na cidade de São Paulo, tiver uma situação como essa, sabe onde tomar. Eu não sabia dessa do aplicativo, hein? Tá na Mão? Chama Tá na Mão. Por que a gente procura na loja de na loja aplicativos? da Apple Store lá, Sim. você procura na loja. Por que a gente criou o aplicativo, Fábio? Porque a gente percebeu que a transmissão do vírus do HIV aumentou muito entre os jovens. Tá. Tem uma geração que ela não viveu o que a gente viveu, Fábio, dos nossos ídolos terem sofrido com a AIDS, terem morrido de AIDS, né? Eles não viram isso. Então, tem uma geração que aparentemente reduziu a preocupação em relação ao risco da exposição para o HIV. Então, como essa é uma geração que usa muito aplicativo, né, a linguagem, a gente desenvolveu isso exatamente um aplicativo para ser uma coisa fácil para os jovens, chama Tá na Mão. Procura lá, baixa o aplicativo, sabe as orientações de proteção, quais são os serviços que tem, serviços que funcionam 24 horas, serviços que funcionam durante o dia, como se prevenir e saber como que utiliza a profilaxia pós-exposição que a gente chama. Olha, a Mariana de Garanhuns, ela pergunta o seguinte: Padilha, eu já tive meningite meningocócica e pelamúnia, é isso? Deve ser pneumonia ou não? Deve ser pneumonia, não entendi também. Vamos lá. Quando eu não sei, eu te pergunto, tá? Pode perguntar. E por causa da meningite, eu sou deficiente física, tá? Eu corro o risco de ter novamente uma meningite. A minha avó tem problema de coluna no ciático. O que fazer para diminuir as dores? Vamos primeiro à pergunta da meningite. Qual que é o nome dela mesmo, Fábio? Mariana, ela é de Garanhuns, Pernambuco. Mariana, você teve, realmente é um quadro muito grave, a meningite por meningococos, por isso chama meningite meningocócica. É um quadro que pode, inclusive, levar ao óbito. Felizmente, né, você conseguiu enfrentar essa doença, ficou com algum grau, com alguma deficiência, mas sempre dá para viver, né, e poder, a gente fala viver sem limites também. Uma pessoa que tem deficiência, a sociedade precisa se organizar, né, para incluir cada vez mais as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Eu
eu tenho orientado, né, e dado aula para o pessoal de residência multiprofissional, que tem uma abordagem multiprofissional, junta fisioterapia, odonto, nutrição, farmacêutico, junto com os médicos, enfermeiros. É muito legal a abordagem multiprofissional para lidar com a pessoa com deficiência. O fato de você ter tido uma vez não aumenta o risco de você ter de novo. Agora, você está me perguntando, você pode ter de novo? Pode ter de novo. A pessoa teve meningite meningocócica uma vez, ela não fica protegida, não é igual o sarampo, a catapora, né, que a gente chama de varicela. Não são aquelas doenças que você teve uma vez e não vai ter mais. Você pode ter outras vezes, né? Então, uma das coisas importantes, tem vacina bem desenvolvida, também distribuída na rede pública, que evita os quadros de meningite. Né? O outro é a dor no ciático. Né? A dor no ciático, a coisa mais importante é postura. Eu estava falando aqui de residência multiprofissional, que é você formar, qualificar várias profissões na área da saúde para cuidar das pessoas. Né? Essa abordagem multiprofissional ajuda muito nesse problema da dor do ciático. Era muito comum, a dor no ciático já começa tomando anti-inflamatório. Às vezes você vai precisar sim tomar um anti-inflamatório. É só um anti-inflamatório que vai reduzir a dor. Mas é muito importante postura, né? Então uma reorientação postural da coluna, o peso é muito importante. Né? Evitar algumas atividades que às vezes pioram isso. Citar um exemplo. Aqui em São Paulo, quem vive na cidade grande, enfrenta o trânsito, né? Eu, por exemplo, cheguei a ter períodos de ter dor de coluna por causa do trânsito. Ia de um hospital para o outro, correria, não sei o quê. Embreagem, na época, o carro só tinha embreagem, não sei o quê. Acabaram com a dor de coluna. Então, alongamento, orientação postural, fazer atividades físicas que protegem a coluna, por exemplo. Né? Vários exercícios que reforçam a musculatura abdominal faz com que você proteja a coluna, se você fizer bem feito o exercício. Porque muitas vezes, quando você vai puxar um peso, algum exercício, se você faz força abdominal, você está protegendo a coluna com isso. Então, são orientações importantes, práticas, integrativas. A acupuntura é uma beleza para dores, é uma coisa bem... para quem tem dor crônica, então é uma coisa muito importante, porque senão você fica como única alternativa o anti-inflamatório. Aí começa a ter só tomar anti-inflamatório, daqui a pouco tem que tomar um protetor gástrico, né, e acaba não resolvendo a sua dor. E uma outra coisa importante é sempre avaliar se você não tem um comprometimento na coluna que seja a causa dessa dor. Né? Então, muitas vezes acaba tendo indicação cirúrgica da coluna. Tem situações onde você tem uma restrição tão grande, dói tanto que a pessoa não mobiliza, não consegue andar direito mais, começa a ter até uma sensação de dormência ali naquele membro, que pode ter indicação de fazer cirurgia da coluna sim. Eu tenho uma pergunta aqui que a gente selecionou agora há pouco, que eu achei super interessante. Aliás, a Luísa, minha coordenadora de produção, que me chamou a atenção para essa pergunta que chegou também na sua outra participação aqui. A pessoa não se identificou, mas fala assim, ó, Padilha, eu tenho intolerância somente a queijos amarelos. Olha que interessante. É um sufoco, porque quase tudo que eu gosto vai queijo amarelo. Eu tenho mesmo que abrir mão disso? Qual que é o nome dela? Não tem nome, ela não se identificou. Talvez ela nem queira se identificar. Né? Não, eu já vi intolerância a tudo. Né? Tem que identificar bem que tipo de intolerância é essa. Tá? Porque é o seguinte, uma coisa é você ter intolerância à lactose, que a gente falou da outra vez, que a pessoa começa a ter diarreia crônica. Tá. Então, a manifestação da intolerância que ela tem é ter diarreias crônicas. Isso, a pessoa acaba ficando desnutrida, isso reduz a defesa do corpo da pessoa, ela, quando é criança, reduz a capacidade de desenvolvimento dessa criança. Então, esse é um tipo de diarreia crônica que precisa ser lidado, em geral, retirando a lactose, eventualmente com suplementos, então tem que cuidar sobre isso. Então, se o que você está chamando de intolerância é você estar desenvolvendo diarreia crônica, o ideal é você interromper o uso, né, de fato, desse tipo de queijo, né? E provavelmente você tem intolerância à lactose, então o ideal é você também não se alimentar com qualquer produto que tenha lactose. A outra coisa, às vezes o pessoal chama intolerância, às vezes não é que tem diarreia crônica, não é algo que é tão grave, mas é uma intolerância, a pessoa se sente quando come o queijo, sente que o pessoal chama de empachado, estômago incha. Estufado, né?
que pode ser um quadro de síndrome dispéptica, que a gente chama como um todo. Aí, o ideal, primeiro, é você ver, às vezes é a quantidade de queijo que você está comendo, porque, tem intolerância porque eu comi um queijo inteiro. Pois né? Tem essa Comi dois também, queijos. né? Às vezes não é o queijo, é com que você está comendo o queijo. Às vezes o horário, né? Muitas vezes é você só tomar um medicamento que ajuda a fazer os movimentos, para como se os movimentos gástricos, do trato gastrointestinal descesse mais rápido essa comida. Então, acho que precisa classificar bem o que tipo de intolerância. Se for intolerância que está levando a diarreia crônica, aí tem que retirar, porque você pode estar levando a situação de desnutrição, redução de defesa do corpo, e que pode ter uma complicação grave. Se for o que você está chamando de intolerância, mais uma sensação de empachamento, soltar mais gases, aí cuidar mais como se fosse uma síndrome dispéptica, eventualmente é isso, ver qual horário está comendo, com o que está comendo, retirar, reduzir a quantidade, é mais fácil de lidar. Muito bem, nada de pedir uma pizza 4 queijos logo após o programa, tá bom? Padilha, obrigado, viu, pela sua presença. Obrigado a você, viu, Fábio? Semana que vem estamos juntos de novo, né? Estamos juntos. Muito bem. Foi pular o carnaval ou não? Não, fiquei em casa. Ficou descansando. Fiquei em casa, minha filhinha de 2 anos também. Mas foi muito legal ver o carnaval em São Paulo. Foi, né? Bonito, né? Bonito, divertido e muita diversidade. Foi uma coisa bem legal, assim. Viu? Tá certo. Até a semana que vem.